Shalom Adonai, amados irmãos da Jerusalém. Graça amada do Senhor seja sobre todos nós, a graça maravilhosa. Vamos orar. Santo e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa os meus pecados, os nossos pecados, para que a Tua palavra seja rema na nossa vida e que possamos ser usados por Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos ler primeira carta de João, que está em Apocalipse, pertinho de Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos esse texto que fala muito ao meu coração. Esta semana semana passada, eu tive uma experiência, uma situação com uma irmã e houve um desentendimento. Porque eu, compartilhando com ela algumas coisas, falei sobre a pessoa que não crê na palavra de Deus, então Deus se torna mentiroso para aquela pessoa, porque nós sabemos que a palavra do nosso Deus é viva e eficaz, e não existe outra verdade. E ela entendeu errado, infelizmente ela entendeu errado, e afirmou por várias vezes que eu chamei Deus de mentiroso. Isso me trouxe muita tristeza e eu acabei ficando irada. Aí me lembrei de Efésios 4, quando ele fala que Efésios 4, no capítulo 4, que fala irai-vos e não pequeis, não ponha o sol sobre a vossa ira. Essa letra aqui é muito pequenininha, não estou conseguindo achar. Mas está escrito assim, no capítulo 4 de Efésios. Nós podemos ficar irados? Sim, porque está escrito. Quando o Senhor diz irai-vos e não pequeis, o pecar seria ficar irado e maltratar a pessoa, xingar, falar palavrões que nunca deve sair da nossa boca, ofender a pessoa. Isso seria pecar. E também não perdoar. Eu aprendi do Senhor. As situações acontecem, mas imediatamente eu me coloco diante do Senhor, já peço orientação, perdão e não guardo mágoa de ninguém. Graças a Deus não tenho mágoa de ninguém. Mas essas coisas nos entristecem. Isso acontece em todo lugar, na vida dos cristãos. Porque é impossível uma pessoa dizer que não fica irada. Muitas situações nesse mundo nos deixam irada. E aqui em João, quando ele fala, você vê, é tão claro, por exemplo, uma pessoa que conheço muita gente assim, que fala, eu não peco,
Eu não faço nada errado. Eu tenho um irmão, que inclusive o pastor Carlos e a pastora Maju vai visitar agora, junto com a Bia, o pastor Valdir. Uma vez eu perguntei para ele, João, você tem certeza que se você morrer você vai para o céu? Ele falou, eu vou, porque eu nunca matei e nunca roubei. Veja a inocência, né? A falta de conhecimento, porque a palavra de Deus diz que todos pecamos, todos. Então, eu tentei falar para ele, depois preguei e tudo, ele aceitou Jesus, mas tem muita gente assim, que se acha sem pecado, só porque não matou e não roubou. E aí, aqui, voltamos aqui em João, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Exatamente o que eu falei para ela. E isso pode surgir dentro da igreja, com os irmãos, mas nós temos que conhecer a palavra para que possamos agir corretamente, porque situações assim acontecem em todo lugar, em todas as igrejas, com pastores, com diáconos e tudo mais. E em Mateus 22, 29 está lá, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Grava lá, Mateus 22, 29. E também está escrito, Jesus disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, amados, como eu tenho dito sempre, vamos gravar a palavra de Deus no nosso espírito, que é o nosso coração, para que possamos ter vitórias, mesmo quando a situação é assim, meio que difícil. Não podemos nos basear nesses acontecimentos, nós temos que nos basear na palavra, né? E só de uma pessoa dizer que não peca, ela já está fazendo Deus de mentiroso. Então, quando eu disse para ela algumas citações da palavra, e eu disse, então, Deus está mentindo? E por aí ela afirmou por várias vezes, e eu fiquei muito irada, porque estava completamente fora da palavra. E aí, nós temos que conhecer e praticar a palavra quando? Diuturnamente, noite e dia. Dormirmos com a palavra, levantarmos com a palavra, porque ela é que nos dirige, ela é que nos ensina, ela é que nos dá sabedoria, ela é que nos ensina a amar verdadeiramente. E, enfim, tudo está na palavra do nosso Deus, sem falha, viva e eficaz. Temos que estar com o nosso coração cheios, transbordando da palavra do nosso Deus, que é o tesouro para a nossa vida, tesouro para o nosso coração, onde nós tiramos esses tesouros que nos dá paz, que nos dá amor verdadeiro. Está tudo escrito. E até lembrei de Números 23, 19, que Números 23, 19 fala que vamos lá procurar. Números. Essa Bíblia é da minha filha e ela. A Bíblia da gente, a gente sabe lidar direitinho, mas dos outros, né? Meio que difícil, mas a mesma coisa, só um pouco difícil de manusear. Números 23, 19. O que nós lemos aqui?
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Então, sempre que o Senhor nos dá uma resposta, nos dá uma orientação, Ele sempre confirma. Isso aconteceu na minha vida inteira. Todas as vezes que eu fui usada por Deus, Ele sempre confirma. Então, queridos, eu quis compartilhar porque isso acontece e temos que estar prontos para não guardarmos amargura, nem ira. E ainda diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não vamos dormir, acordar, o sol nasce e estar irado sobre a situação. Temos sim que buscar aqui, no livro da vida, as respostas. Aí, sempre na prática, como o mandamento principal que Jesus deixou. Esse mandamento, para mim, ele abrange tudo na nossa vida. Que perguntam para Jesus sobre o mandamento. Jesus já tinha cumprido tudo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Então, eu creio que nesse mandamento está toda a nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Todas, 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 todas. Maridos, filhos, netos, que a gente se apega muito à família. Amar a Deus sobre tudo isso. E as coisas materiais. E ao próximo como a nós mesmos. O próximo é aquele que está junto de nós, em todo lugar, não é só a família. Então, se eu não quero que ninguém me faça mal, eu não vou fazer mal para alguém. Então, estamos amando. A pessoa que faz mal para o seu próximo, ela não ama. Ao contrário. Tá bom, amados? É só mesmo uns minutinhos de meditação para que possamos aprender. E é maravilhoso, maravilhoso esse tesouro que nós temos em mãos, porque nos conforta. A palavra, ela penetra no nosso espírito, como uma espada de 2 gumes, e faz o que lhe apraz, o que Deus determinou. Quando nós nos deixamos trabalhar por essa palavra, quando nós reconhecemos que essa palavra é única e verdadeira e não falha, como Jesus disse, passará os céus e a terra, mas a palavra dele jamais vai passar. Glórias a Deus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Em nome do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém.